Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje vamos conversar com Gabriel Kogan sobre vida urbana em Tóquio. De São Paulo, Gabriel é arquiteto e crítico, formado pela FAU-USP. É professor convidado na Tokyo Institute of Technology em 2021 e palestrante convidado na Politécnico de Milão. É professor na Escola da Cidade e oferece cursos livres no MASP e MUBI. Colaborou com a Folha de São Paulo e as revistas Bambu, AU e as japonesas A+U e GA House. Em 2013, apresentou mestrado no IHE Delft e desenvolve atualmente doutorado na FAU-USP sobre relações entre a arquitetura brasileira e japonesa. Trabalhou como arquiteto no estúdio MK27 e também dirige filmes curta-metragens em parceria com Pedro Koch. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado. Para apoiar o nosso projeto, acesse www.caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pela Urbimi by OSPA, a primeira fintech de investimento imobiliário do Brasil e a maior comunidade de investidores imobiliários da América Latina. A partir de R$1.000 você já pode começar a investir, sem taxas e sem burocracia. Acesse www.urbi.me e saiba mais. Pra gente é um grande prazer te ter aqui hoje para fazer essa conexão aí Brasil-Japão, que é para mim fascinante. Estou muito feliz com o convite, acompanho o site acho que desde o comecinho, quando era um blog, né? E eu sempre acompanhei aí o seu trabalho e os textos todos, muito legal. Então, vamos, acho que para começar a conversa, fazer uma breve apresentação, eu queria te perguntar o que tu está fazendo aí, né? O que te levou para o Japão, por quanto tempo tu vai ficar por aí? Então, eu fui convidado para ser professor esse semestre na Tokyo Tech, que é uma das principais faculdades, universidades aqui em Tóquio, no Japão. E eu fico até dezembro, até finalzinho de novembro, na verdade. Foi uma loucura vir para cá durante o Covid, porque o Japão coloca uma quarentena obrigatória para as pessoas que chegam de fora. Na verdade, até essa saga começou antes, porque a obtenção do visto nessas condições foi muito difícil. O visto Brasil-Japão está fechado para quase todas as categorias, menos professor. Então, na verdade, foi um dos primeiros vistos concedidos pelos consulados japoneses no Brasil, porque justamente era um caso atípico, né? É um convite para dar aula durante esse período. Passei por uma bateria interminável de exames de Covid para entrar. E estou dando aula desde então de projeto. Eu dei agora um curso, porque aqui é bimestral, um curso para o bachelor, e vou dar no bimestre, que isso vai começar daqui a pouco, um curso para o master. E esse segundo curso ele vai ser uma mistura entre teoria e prática, a princípio. E esse outro, o que eu dei agora, foi um curso mais prático, até bom, porque os alunos de bachelor não falam muito bem inglês, e você sempre tem a ferramenta do desenho. Por um acaso, foi um estúdio que tinha uma relação urbana muito forte. Isso foi incrível, participar desse processo. Eu estou vinculado ao Tsukamoto Lab. Yoshiharu Tsukamoto, ele é um dos fundadores do Ateliê Bowo, que talvez um dos mais incríveis escritórios de arquitetura do mundo hoje, e o laboratório, eu estou muito impressionado com a qualidade da pesquisa e toda a estrutura acadêmica que eles têm. Muito legal. E essa escala urbana, é você que define? Já tem algum tema pré-definido para os ateliês? Esse ateliê específico, ele foi formulado pelos outros professores. Eu não participei da concepção dele. O próximo, eu estou participando. Então, os professores que já davam essa disciplina antes, eles inventaram uma ideia aí para a disciplina do programa. Basicamente, desenhar um bairro aqui perto, ou desenhar em um bairro aqui perto, que fica na região sul de Tóquio, vamos dizer assim, né? Eles não falam muito desse jeito, mas fica mais para o sul. Um bairro de classe média baixa, não é um bairro propriamente muito rico, com pouco comércio. E a ideia é, a partir de pequenas intervenções propostas pelos estudantes, fazer uma transformação urbana mais sistêmica. O grande mote do projeto era fazer uma cidade, desenhar uma cidade onde todos os serviços estivessem ao alcance de 15 minutos a pé dos moradores, né? O 15 minutes walkable city, que eles falam.
E então os alunos, eles identificaram terrenos específicos e a partir disso eles desenvolveram o programa das intervenções e depois a arquitetura. É dada muita ênfase na parte do programa e do sítio, né, da localização, muito mais ênfase do que aí no Brasil. Isso eu fiquei muito impressionado. A parte do programa, o que vai ser feito, para eles é fundamental o arquiteto ser proativo nisso, nessa definição, e os estudantes são estimulados até a última semana de projeto a fazer esse tipo de reflexão. Muito legal, interessante, né? Eu acho que esse talvez seja um dos motivos pelo qual, no Brasil, a arquitetura acaba cada vez menos tendo relevância no desenvolvimento dos projetos de incorporação, né? Já que muitas vezes a coisa chega mais ou menos pronta para um arquiteto mais ou menos carimbar um projeto, uma fachada, muitas vezes, né? Olha, eu tenho dificuldade de fazer uma comparação qualitativa entre os ensinos de arquitetura pelo mundo. Eu também dou aula lá na Politécnico de Milão, né? Um palestrante convidado, é um outro sistema. Eu acho que cada lugar tem sua qualidade e eu acho o nível de ensino de arquitetura no Brasil, nas boas escolas, muito alto, muito, muito alto. E o nível de qualidade de leitura de textos e de profundidade de discussões também, nem se fale. Então, assim, são um pouco métodos diferentes de projeto e acho que a questão da escala, né? O arquiteto japonês é geralmente convidado para participar de escalas um pouco menores de intervenção. Isso talvez contribua para uma relação mais horizontal, seja com uma pequena prefeitura, seja com um cliente. Então, acho que existe um diálogo maior da proposição do programa aqui pela própria estruturação do mercado de arquitetura, vamos dizer assim. Não, legal, muito interessante. E Gabriel, tu já conhecia o Japão antes, né? Tu já tinha ido algumas vezes. O que te levou a esse interesse, né? Já conhecia bem a cidade quando chegou aí, né? O que te levou a se fascinar pela cultura japonesa e pela arquitetura japonesa? A minha pesquisa teórica é sobre a arquitetura japonesa, eu dou aula há muitos anos sobre isso, não sei nem mais dizer porque muito bem eu cheguei. Eu acho que o Japão, a arquitetura japonesa coloca algumas questões fundamentais hoje, tanto para a pesquisa quanto a prática de arquitetura, então eu acho que um pouco por causa disso eu acabei indo naturalmente, fazia parte de um curso maior que eu já dava como um curso livre na escola da cidade. Ele era um dos dias, um dos módulos do curso, né? Tinha também Portugal, tinha Suíça, e daí eu fui Holanda também, e acabei focando no Japão porque eu falava, aqui tem alguma coisa que nos outros não tem uma relação com a tradição, tem uma precisão de desenho, uma experimentação fora da caixa, né? Como a gente fala, no sentido literal e também mais assim, conceitual. Então, eu achava que esse era um aspecto importante. Fui aprofundando, minha pesquisa foi crescendo, virou um doutorado, enfim, está virando. Então, é uma pesquisa que eu considero em andamento, espero que continue assim para os próximos anos e décadas, se tudo correr bem, porque é um assunto infinito, né? Um assunto absolutamente infinito e muito fascinante. E eu conhecia bem, sim, Tóquio, já tinha vindo algumas vezes, até turismo / pesquisa, visitei edifícios de arquitetura pelo Japão, mas justamente isso é algo infinito aqui, eu fiquei pensando até ontem, eu geralmente vou visitar edifícios de arquitetura moderna e contemporânea. Se eu expandir isso para uma pesquisa mais profunda para os templos e santuários antigos, que eu gosto de visito, mas não é uma coisa que eu faço de forma sistemática, seria algo impossível de dar conta, né, mesmo dos mais importantes. Tem centenas e centenas de templos em cada cidade. Então, realmente é algo que morar aqui, você tem que morar a vida inteira para conseguir alguma coisa, conseguir chegar um pouco mais próximo dos edifícios e todas as questões. É incrível, né? Eu tive um pouco essa impressão quando eu estive aí, né, misturando aí passeios pela cidade, visitas a alguns projetos arquitetônicos também, e só, assim, pegando primeiro só Tóquio, né, que é gigantesca, com diferentes regiões,
já tive a sensação, assim, que, cara, para conhecer um pouquinho, assim, tem que ficar vários dias, meses, né, caminhando, porque é meio dá essa impressão mesmo, né, de ser meio infinito. Né, uma coisa interessante sobre a estruturação da cidade, aliás, o assunto do urbanismo aqui é muito controverso, né? Eu brinco que Tóquio não é exemplo para nada, mas porque tem uma série de erros, equívocos urbanísticos históricos que todos os arquitetos e urbanistas falam, não faça, eles fizeram, mas dá certo, isso é muito curioso, assim, mas eles têm tentado mudar também, então é uma coisa que é interessante talvez discutir, mas eu ia falar que Tóquio praticamente não existe, né? A cidade de Tóquio não existe, ela existiu durante um brevíssimo período de tempo. Ela tinha outro nome, era Edo, daí depois da restauração Meiji forma-se Tóquio, e daí eu não sei exatamente essa data, mas eu acho que no pós-guerra eles fazem uma separação das administrações da cidade de Tóquio em cidades menores. Hoje existe um governo metropolitano que gerencia essas cidades menores, mas as cidades em si, entre as cidades em si, não há nenhuma que se chama Tóquio. O Tóquio seria essa conglomeração metropolitana de tudo. Não, perfeito. Isso você deve saber melhor que eu. Eu não sou um especialista em urbanismo japonês, para ser bem sincero. Não, tranquilo. Minha área é mais arquitetura. Eu também não sou nenhum especialista em urbanismo japonês, é só um tema que me fascina, né? E, o que eu fiquei curioso com o teu comentário sobre, digamos assim, as polêmicas que se falam aí sobre a cidade, né? Porque a gente tem uma visão de fora, né? Como alguém que está vindo do Brasil, é um lugar com muitos problemas, né? Com cidades com muitos problemas muito agudos, e chegando em Tóquio, né? E isso é uma coisa que até que o Felipe Francisco de Souza, que a gente recebeu aqui no podcast, comentou também, né? É bom, como que uma cidade tão grande consegue prover acessibilidade habitacional, né, relativa em larga escala e ter uma rede de transporte que funciona tão bem, né, e atendendo, digamos assim, o básico de limpeza e saneamento para tanta gente, né? É um dos casos únicos assim no mundo, e do ponto de vista urbano é isso que, né, eu acho que me chama muito a atenção em Tóquio. Mas aí quando você falou, bom, né, a cidade tem muitos problemas, muitos erros, né? Eu fiquei curioso para saber, bom, o que se fala aí? É que o que acontece é o seguinte, eles têm muito dinheiro, e essa gestão de todo o sistema é extremamente cara. E eu vou dar meu mestrado, né? Na verdade, porque o Brasil não é parte do Tratado de Bolonha, é meio complicado isso, porque eu tenho um diploma no Brasil inteiro, e daí ainda fiz uma segunda parte, que seria o que eles falam um second master na Europa. Mas esse meu mestrado na Holanda é sobre gerenciamento hídrico. E eu lembro que eu estava até fazendo um filme para uma das disciplinas, fui entrevistar um cara, o cara falou uma coisa que me marcou muito. O sistema de gerenciamento hídrico holandês só existe porque a Holanda tinha colônias. As riquezas holandesas permitiram fazer todo o sistema de gerenciamento, que é caríssimo, de manutenção e de produção. Uhum. Então, e daí eu acho que esse tipo de pensamento um pouco se estende, por exemplo, ao Japão. O Tóquio tamponou todos os rios, é um desastre em termos de boas políticas hídricas. Eles estão canalizados, você não vê os rios, os poucos que você vê, às vezes estão embaixo, inclusive até de viadutos. Ontem passei que é perto de Jimbocho, que era assim, tinha um viaduto em cima, uma espécie de minhocão, embaixo tinha um rio. É como se descolasse a tampa do tamponamento como a gente tem no Brasil, mas tem também tamponamentos como a gente tem no Brasil, inclusive a grande maioria dos córregos, eles constroem às vezes parques lineares em cima, mas uma coisa muito, muito pequena. E você não vê a água. E é uma Veneza isso daqui, né? É uma das cidades com maior quantidade, disponibilidade de recursos hídricos no mundo. Isso acho que há uma ponte muito grande com São Paulo, inclusive, nesse sentido. Todo esse sistema, do jeito que ele existe hoje, que ele é muito preciso, ele é quase um reloginho, assim, não tem inundações, tem problemas, inclusive, de compatibilização entre a inundação dos rios e do metrô, porque o metrô interfere nesse sistema, então você tem que ter bombas ultra potentes. Tudo isso se baseia num sistema muito caro de manutenção e de produção, né?
que existe graças a um Estado muito rico e uma industrialização muito potente que foi feito nos anos 60, né? Entre o final dos anos 50 e os anos 60 e 70. Isso possibilitou o Japão ter essa rede de infraestrutura. Agora, é um bom exemplo, em termos de gestão de recursos, né, elétricos, enfim, e hídricos, não, é muito caro a manutenção disso, você gasta muita energia. Eu acho que o fato de você não poder ver a água, dos moradores não entenderem esse problema, não sentirem os rios, eu acho muito grave. Tem problemas também que acabam acarretando de esgoto, de tratamento de água, mais pontuais, mas existem também. Então, assim, não é um sistema, ele não segue o bom manual da gestão de recursos hídricos dentro de uma cidade. Isso tem se tornado um pouco mais presente nas discussões urbanísticas no Japão, depois de Fukushima, quando teve que se mudar a matriz energética do país, que era baseada em usinas nucleares, algumas delas próximas do mar, né? Eles falam, bom, isso é uma coisa completamente insana, vamos começar a desativar isso. Então eles começaram a rediscutir isso. Você não consegue manter um sistema desses com geração de energia solar, não é impossível, economicamente falando, né? Então eles estão começando a tentar ver como que vai se discutir, mas assim como o Brasil, tem empresas que são donas desses sistemas hídricos e que elas não estão muito interessadas em mudar o sistema. Sim. Não, faz muito sentido isso que você está falando, né? Porque acho que tem esse debate de conversão de infraestrutura hídrica de cidades, acho que está bem, assim, relevante mundialmente, até porque pelas mudanças climáticas, e porque foram, né, em muitos lugares, algumas das principais obras de infraestrutura na história das cidades, né? De tamponamento de rios, de reversão de curso de rios, né? No caso dos Estados Unidos. E em relação ao custo, né? Eu lembrei daquela obra que fizeram aí, que é a chamada Catedral Subterrânea para captação de água, né? Não sei se você chegou a visitar. É um dos lugares que eu gostaria de visitar numa próxima ida enfim, coisa gigantesca mesmo, né? Lá, acho que não deve ter nenhum outro lugar do mundo que tem um sistema de contenção desse. Você mencionou também o sistema habitacional, acho que isso é uma outra questão. Não há habitação pública no Japão, hoje já existiu, não há. Isso não significa que não há déficit habitacional, ele é escamoteado dentro das estatísticas, né? O Japão tem miséria, tem um Japão, né, aquele diretor do cinema Koreda, que representa isso, tem um Japão muito miserável. É que isso não é mostrado, geralmente. Não há um déficit habitacional oficial. Não é medido, não é divulgado? É muito difícil de medir isso. É muito difícil, porque às vezes você tem inadimplência, você tem uma fuga urbana, você tem moradores de rua também que poderiam entrar nisso. Então, é um pouco... As pessoas acabam indo... Tem esse costume, né, que inclusive milenar, da família expandida. Então, as pessoas acabam indo morar na casa de parentes. Tá? Então, tem vários sistemas... Ou tem subhabitações, habitações que não estão em condições de serem habitadas, mas elas persistem em várias regiões. Isso é uma coisa que não sei se você sabe, mas os prédios no Japão, eles são feitos para durar 30 anos, por várias questões. Isso é interessantíssimo. Uma das questões é cultural. Os próprios templos e santuários são desmontados e reconstruídos a cada 30 anos para você perpetuar o saber fazer. Em tempos contemporâneos, né, dentro do capitalismo, isso adquiriu outros significados. Existe a ideia de você movimentar a construção civil, então você cria obras... Cria demanda, sim. Exatamente, cria demanda. Tem um aspecto, na minha opinião, central e na verdade isso está até mudando, a ideia de reconstruir a cada 30 anos, que é a segurança para terremotos. A cada 30 anos você melhora muito o conhecimento que você tem de segurança dos edifícios. As grandes torres, né, essas que você vê perto da Tokyo Station, em algumas regiões de desenvolvimento urbano aqui, com certeza elas não vão ser demolidas daqui a 30 anos. Elas têm um nível de segurança muito bom de terremoto, elas são muito robustas, a demolição seria muito cara, não interessa economicamente isso ser feito. E também há uma perpetuação de classes sociais nesse sistema, porque as pessoas mais pobres têm que reinvestir a cada 30 anos o dinheiro para comprar novos apartamentos.
E chegam caras, às vezes da prefeitura, às vezes e falam, ó, você precisa sair daqui porque esse prédio não está mais em condição. E daí você meio que perde a sua habitação. Então, existe uma, digamos assim, uma regulação que induz essa reciclagem, é isso? Existe que induz. Não é que força, mas que induz. Sim. É um sistema um pouco mais complicado e menos escrito, tá? O Japão tem muito isso também, mas existe algo um sistema que induz essa transformação. Sim, de repente aprova, 30 anos depois, aprova uma legislação, sei lá, de bombeiro, que é impossível adaptar, e aí, tem que demolir. Tipo isso, assim. Isso. E tem uma outra coisa que eu não falei, que eu acho que também tem a ver com o custo da mão de obra. A ideia é que não se faça manutenção, por incrível que pareça. Então, assim, os edifícios, eles meio que caem de podre, porque depois de 30 anos, não se fez manutenção na maioria dos sistemas, porque é muito caro fazer manutenção, porque a mão de obra é cara, então o prédio não está em condição mais de ser... E se a pessoa sabe que vai ser demolido depois de 30 anos, também não vai investir muito, né? Exatamente. Isso é muito comum nessas regiões um pouco mais periféricas, desses lâminas habitacionais e tal. Antes do transporte, acho que é legal falar uma coisa sobre o lixo, que eu acho que mostra essa questão toda paradoxal que existe no urbanismo japonês. O lixo, não há lixão, né? Não há aterro sanitário. Para mim, isso é a coisa mais importante de um gerenciamento de sistema. Você não vai destinar os resíduos para um lugar em que aquilo vai ficar gerando metano, CO2, etc., gases tóxicos. Isso é sensacional, absolutamente sensacional. O lixo, ele é todo reciclado, existe acho que mais de 12 tipos de lixo, então as pessoas já fazem essa divisão. O que não é reciclado, de fato, vai para a incineração. Os incineradores estão dentro dos bairros, com catalisadores de altíssima tecnologia que fazem a filtragem de todos, daí acho que chega a quase 100% dos gases. E o que eu ia falar, daí, mas tem um porém de tudo isso, né? Apesar de ter esse 99% de lixo destinado, existe algo que nunca é 100%. Eu não digo a queima total dos gases, nem esses lixos que vão para queima, mas existe uma pequena porcentagem do lixo que tem que ter algum tipo de destinação específica, lixo hospitalar, coisas muito, muito específicas. Enfim, mas são 99%. Só que a geração de lixo é muito alta. Então, aquela coisa que o pessoal especialista nisso fala, né? Reduzir o lixo, reciclar, reduzir, então, eles não reduzem. Tem uma geração absurda de lixo. Então é um pouco paradoxal todo esse sistema, né? Sim. O negócio do lixo, o que me impressionou, pelo menos nas ruas, né, é que não tem lixeira nas ruas, ou tem pouquíssimas lixeiras nas vias, assim, né, para a pessoa colocar o lixo. Eu não achava muito lixo, assim, caminhando na rua, né? Isso não é uma questão tanto de gerenciamento de resíduos sólidos. Ele é mais uma questão de limpeza urbana. Eles acham que lixo gera lixo. Então, se você tira o lixo, as pessoas elas vão prestar mais atenção onde que elas vão destinar, elas geralmente põem no bolso o lixo para jogar em casa. Então tem essa ideia também de manter a cidade sempre muito limpa para continuar limpo. Isso o metrô de São Paulo tinha um pouco essa filosofia também há uns anos atrás. O que eu achei interessante, acho que duas coisas nesse ponto da limpeza urbana é isso, né? Bom, você tira o lixo para deixar a cidade mais limpa, né, que pode ser uma lógica meio paradoxal, e outra, assim, que foi uma mudança de chave para mim, é que o lixo é seu, né? O lixo, você tá caminhando na rua, cara, te resolve aí, né? As pessoas pagam pelo lixo, né? Você mesmo que tá produzindo lixo, né? Exato. Então, né... porque criar aí uma externalidade, todo um gasto de serviço público, né, para essa poluição, né? Então eu achei isso culturalmente muito interessante. Que é tudo um pouco é um outro sistema, porque a máquina pública japonesa é um negócio descomunal. Eu estou completamente assustado com isso, sim. É uma burocracia infinita. O PIB do país está totalmente dependente do setor público, totalmente. Isso talvez seja o país mais preparado do mundo para uma era do pós-trabalho. Tudo é estatal aqui, assim. Virou uma coisa inacreditável o que existe de repartições públicas
e controle, é uma coisa realmente assustadora, assim. Então, o lixo tem uma parte que ela é feita, tem uma gestão pública disso. É que essa parte da limpeza urbana, e isso que eu não acho que é bem uma parte de resíduos sólidos, também, mas está mais para uma outra questão. Você tem razão, ele é uma coisa que é muito externalizada para os indivíduos. É como se houvesse uma cooperação muito grande entre o indivíduo, né, as pessoas, os cidadãos em separado nas cidades, e um poder público monumental de grande, assim, um negócio que eu acho que talvez seja o país do mundo mais estatizado que exista hoje, se você realmente for ver em termos absolutos, assim, porque você tem um serviço que não sei o quê, mas aí você pega para ver, o PIB, 50% do PIB japonês, ou 40 e pouco, uma coisa assim, é voltado ao setor público, é muito alto esse número. Interessante, não sabia disso, muito interessante. Acho que Rio de Janeiro, na época que era capital federal, era uma coisa similar a isso. Entendi. E Gabriel, passando, né, para a parte da vida urbana em Tóquio, né, acho que as ruas, né, e essa relação da edificação com a rua, para mim, né, e talvez a tua análise aí seja muito mais profunda, né, que a minha observação, para mim é muito interessante, né, assim, dar um exemplo, né, que eu chamava muita atenção, as casas direto no alinhamento da via, né, não tem nem calçada, é tudo um grande espaço compartilhado, e tem uma relação quase assim assim, que a rua faz parte do não vou chamar de jardim, porque não tem recuo, né, mas as pessoas colocam ali a bicicleta, né, você tem postado aí fotos, né, da prancha de surf, né, os vasos de plantas, né, direto, digamos assim, na via, né, e é uma coisa que, enfim, é muito raro de ver mundo afora, né. Isso me chamou a atenção e eu queria te perguntar, assim, como é que você, né, o que te chama a atenção na vida urbana, né, nessa relação das edificações com a rua? Até fazendo um link com o nome da sua pesquisa, eu falo que Tóquio é um caos arrumado, é um caos organizado. Na verdade, quem inventou essa história toda foi o André Corrêa do Lago, que foi embaixador aqui. Ele falava isso, eu peguei e comecei a discutir esse assunto, porque eu acho que realmente é o melhor jeito de definir o que é a cidade. É um caos absoluto, só que tudo é muito organizadinho. Então você pega lá, tem um lugar que é um restaurante, a fachada lateral do restaurante vai ter um ar-condicionado, uma máquina, uma vending machine com um lixo, porque antigamente, agora mudou, mas era obrigatório ter um lixo do lado da vending machine. Então muitos ainda têm. Daí vai ter um cone para o cara descarregar o carro né, para tirar as comidas do furgãozinho e colocar no restaurante. Daí vai ter alguns utensílios do restaurante que não cabem dentro, e o cara deixa um pouco apoiado em cima do ar-condicionado, a entrada do gás, tudo um caos, assim, uma massa de coisas num espaço de 1 metro, 2 metros quadrados, mas tudo muito limpo e organizado. Então eu acho que existe essa questão é o caos com ordem, é meio difícil da gente entender, só vendo as fotos e vivendo aqui para você. E tirou uma coisa do lugar, põe a coisa no lugar, né? As pessoas são ultra responsáveis, não invadem um espaço privado, né? Aquilo é absolutamente sagrado aqui. Tem muita gente que sai, deixa a porta aberta e tal. Nunca ninguém vai entrar, supostamente, né? Até acontecer algum problema. Eu sei que existem algumas coisas, mas é uma cidade bastante segura. Acho que, assim, tudo parece que está meio bagunçado e fora do lugar, mas certamente alguém decidiu colocar aquela coisa ali né, e tá no lugar certo de fato, né? Exatamente. E o espaço, ao contrário do espaço privado, que é sujo, porque não é feito manutenção em geral, né? Digo mais as casas das pessoas, o espaço público é muito limpo. Claro que tem exceções, mas se faz menos manutenção do espaço privado, ao contrário do Brasil, do que se faz da rua. Às vezes brinco que às vezes dá para lamber o chão da rua, que está limpo. Alguém limpou aquilo provavelmente naquela semana. E outra coisa que você falou sobre os alinhamentos, né? Não tem recurso como a gente... Claro, tem toda uma legislação complexa, alguns setores da cidade podem fazer algumas coisas que outros não podem, mas nos bairros mais tradicionais, né? Geralmente você tem ruas muito estreitas, que elas vêm de períodos
mais antigos, Edo, às vezes até anteriores, todo esse traçado. Todo o parcelamento do solo vem desse tempo feudal, então os lotes são muito pequenos, isso força uma legislação urbana que não tem recurso. Aliás, isso é uma coisa que depois a gente pode discutir, porque eu acho que isso seria fundamental no Brasil, fundamental. O lote urbano no Brasil, a legislação, ela atrapalha o lote pequeno. É uma coisa completamente absurda em termos de política pública e tal. Então ela é toda feita para o lote grande. E eu acho que seria uma revolução urbana se a gente começasse a pensar em relação aos lotes pequenos. Nem me fala. Esse assunto aí, a gente briga com esse negócio dos recuos há anos aqui, né? E realmente, né, toda legislação induz as incorporadoras a consolidarem terrenos no Brasil, né? Não, isso fazer escada 1,20, escada obrigatória 1,20. O meu 90, às vezes, que você consegue às vezes aprovar. É um absurdo, é muito, 1,20 uma escada absurdamente larga. Para um lote que vai ter 3 metros, que nem tem aqui, você não constrói, você faz só uma escada dentro desse lote. Mas uma coisa interessante, bom, isso eu falei da origem, de onde vem essa história do lote sem recuo e tal, mas você tem que colocar um recuo, às vezes, de uns 20, acho que 20, 30 centímetros na lateral, porque é importante as casas estarem completamente independentes em caso de tremores, elas vão vibrar em frequências diferentes, então elas não podem estar coladas umas nas outras. Só, agora você explicou por que aqueles predinhos têm aquele recuo que eu não fazia ideia do porquê tinha. Exato. Então, você pode chegar até a frente, claro, tem uma série de restrições, como tem no Brasil, de altura, gabarito e tal, mas geralmente você pode chegar até a frente e até a lateral dos terrenos, tanto que se preserve uma independência das construções, em caso de tremores. Muito interessante. E, Gabriel, você falou dos lotes pequenos, né? Tem um livro aí desse ateliê Bow, eles chamam de Pet Architecture, né, que justamente eles pegam assim esses predinhos em terrenos, parece que uma sobra de área assim no meio da cidade e tá lá, né? Eles fazem, no Tóquio assim, se vê muito assim, mini construções no meio da cidade, né? Me fala um pouco sobre isso, o que isso significa. No final, esses pet architects são arquiteturas anônimas, né? Feitas por engenheiros, às vezes nem isso. E que ocupam esses lotes extremamente apertados numa legislação que foi pensada para isso, né? Houve esse cuidado lá pelos anos... Isso é, obviamente, anterior, mas nos anos 50, quando começou a se... Desculpa, voltando um pouquinho atrás, o Japão passou por uma transformação profunda depois da Segunda Guerra Mundial, né? Você tem a ocupação norte-americana entre 45 e 52 e uma independência dependente, como eles falam, a partir de 52, porque os Estados Unidos continua muito próximo, mas eles recriam aí todo o sistema estatal no pós-guerra, que já tinha sido fundado recentemente, né, no século XIX. O Estado japonês moderno, assim como muitas outras nações no mundo, mas remete ao século XIX, a 1868, para ser específico. Mas em 45 eles começam a rever muitas dessas legislações. Então há uma preocupação nos anos 50 e 60 para que o pequeno comerciante, o pequeno proprietário de terra consiga ter um tipo de renda. É um crescimento desigual que acontece porque as grandes corporações concentram muitas das riquezas, inclusive perpetuam riquezas que já vinham do sistema feudal. No entanto, há essa ideia de que as pessoas elas precisariam tirar o sustento de vida delas do terreno que elas tinham acesso. E eu tenho a impressão que essa ideia de que se pode construir vem um pouco dessa política pública de dar o sustento para as famílias, sem um grande endividamento, né, que é a grande preocupação sempre. Porque o que acontece, por exemplo, no caso do Brasil, que eu conheço melhor, é que as pessoas acabam se endividando muito para fazer esse pequeno negócio, elas não conseguem manter e elas acabam tendo um tesouro, que é o imóvel delas, que vale muito mais do que as riquezas que elas conseguiram acumular. Então elas são forçadas a vender.
Aqui um pouco que o terreno, apesar de valer muito em algumas regiões de Tóquio, elas são o sustento dessas pessoas e elas conseguem se sustentar nisso. Estou falando, assim, de terrenos mais comerciais. Claro que tem sempre um uso múltiplo. Geralmente o térreo é comércio, daí em cima tem, às vezes, blocos de apartamento, às vezes a própria pessoa mora. Isso é muito comum, a pessoa própria morar quando é casas de 2 andares, isso é mais comum. Então, existe, acho que, esse esforço de se construir nesses lotes, ocupar todos os espaços, o que não resulta numa cidade tão densa, tá? Voltando para os paradoxos. Não é pouco densa, mas não é tão densa quanto deveria, quanto a gente gostaria que fosse. Sim. O que me chamou a atenção em muitas dessas construções, né, é que, e a gente vai colocar links e algumas imagens aí no podcast para quem está ouvindo, é que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo muito irregularmente no Brasil, né? Favela, né? Áreas que a gente chama aí de periferia, que não tem assim um olhar rígido, né, da fiscalização e tudo mais. Esses predinhos, né, meio irregulares, meio que a gente chama aí de um improviso brasileiro, né? Isso acontece formalmente em Tóquio ao meu ver, de uma forma positiva para essa dinâmica da cidade. Né? Eu acho que os códigos de obra, geralmente São Paulo faz o código e os códigos e as outras cidades copiam, né? Os códigos de obra gerados em São Paulo e criados por todo direito, tanto pelo Brasil, contribuíram muito para a destruição das cidades brasileiras. Né? Eu acho que isso são códigos extremamente complicados, que são manuais de anti-arquitetura, muitas vezes, evitam que pequenos proprietários possam construir, incentivam corrupção. Então, assim, uma revolução urbana aí no Brasil passaria por uma mudança radical e simplificação dessas leis. É assustador. Quem trabalha com isso como arquiteto sabe quão assustador são esses códigos de obra. Claro, tem o plano diretor. O plano diretor veio muito depois, também, na minha opinião, colaborou muito para isso daí também, mas eu acho que o código de obras é mais sério, muitas vezes, que o próprio plano diretor. Deixa tudo irregular, basicamente, né? Exato. Deixa tudo irregular, daí vem uma anistia, às vezes você consegue uma anistiar, então daí tem os contratos também de gaveta que se faz. É um sistema todo que é um pouco feito para dar problema, assim, eu tenho impressão. E às vezes eu também meio para inglês ver no caso brasileiro, né? Tipo assim, olha que código de obras, um padrão, sei lá, suíço, qualquer coisa do gênero, né? E, bom, a gente não é a Suíça, então... Mas o código de obras aqui japonês é muito simplificado e permissivo, viu? Isso eu acho que é uma lição. Sabe quanto que é o pé direito mínimo aqui no Japão? Eu nem sei se é bom isso, 2,10. 2,10. Você pode construir uma casa com 2... É a altura da porta. É a altura da porta. Assim, tudo bem, é um pouco exagerado 2,10, mas os 2,50, tem cidade que é 2,70 no Brasil. Isso é absolutamente ridículo. O espaço fica até feio com 2,70 de altura. Claro, todo mundo gosta de um pé direito duplo, mas não 2,70 de altura. Sim. Da onde vem esse número, sabe? Então, assim, 2,10 talvez seja um pouco puxado. Eu que sou alto, eu bato a cabeça nas portas aqui. Mas é legal que se possa construir. E daí, vai fazer uma torre comercial para vender? Não, daí muda a legislação um pouquinho, entendeu? Daí não é 2,10, mas para casa que precisa estar compacta no lote, daí é 2,10. Faz sentido. Gabriel, indo um pouco para a parte de patrimônio, né? Eu fiz essa pergunta pro Felipe, ele não soube me responder, mas eu assisti aquele documentário, você deve ter assistido do Tokyo Ride, que o cara sai para passear com o Ryuichi Nishizawa, e ele tem um momento que ele pergunta assim, tem alguma regra de preservação em Tóquio? E o Nishizawa responde, não, tudo que é velho vai embora, tudo que é velho deve ir embora, em Tóquio nada fica igual, enfim, ele deu essa impressão assim de que, bom, realmente, né, tem essa questão que você falou dos 30 anos, que talvez explique um pouco disso, mas talvez tenha um aspecto cultural aí também, né? Você comentou no seu Instagram que a Nagakin Capsule Tower está marcado para demolição
demolição, né? Enfim, fala um pouco sobre isso. Eu queria entender melhor essa questão do patrimônio. Não, eu acho muito interessante isso. De todas as questões arquitetônicas no Japão, talvez a mais interessante seja essa. Os santuários shintoístas, eles são pensados para serem desmontados a cada geração de monges, para que o conhecimento do saber fazer seja passado pela geração dos monges, para que não se perca essa ideia de como que podemos reconstruir em caso de um desastre natural, por exemplo, ou caso apodreça uma peça ou colapse um pedaço, por exemplo, do templo, né, do santuário. Essa coisa do santuário, templo, hoje em dia o nome de santuário é equivocadíssimo em português também, então no final acho que dá para fazer uma mistura, porque santuário geralmente se refere ao shintoísmo e templo se refere ao budismo, mas as coisas são um pouco intercambiáveis aqui, depois se quiser a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, os santuários são reconstruídos a cada 30, 40 anos. O santuário de Ise, por exemplo, é um santuário que remonta mais ou menos ao século VII, né? Tem algumas controvérsias. Ele foi reconstruído centenas de vezes, dezenas de vezes ao longo desses séculos. Então, a noção tradicional pré-guerra, daí eu acho que até daria para pegar um pouco o período Meiji. O período Meiji é justamente entre 1868 e acho que acaba lá pelos anos 20. Eu não sei exatamente a data quando o imperador, que ganha esse nome, Meiji, morre. Esse período é aquele período de modernização, primeira modernização do Estado. Mas, basicamente, eu acho que essa ideia de preservação do saber fazer, como a única forma de preservação, não da estrutura física, ela perdura até o pós-guerra. Só que o que acontece? A ideia de preservação no Japão começa a sofrer impacto vindo da Europa, dos Estados Unidos, né, do Brasil, de todos os países geograficamente localizados em outros continentes, evitando aí o uso da palavra Ocidente, que eu não gosto muito. Então, isso foi uma ideia externa que aconteceu aqui. A ONU, né, por meio da Unesco, criou essa ideia dos patrimônios da humanidade e tal. Até então não se pensava em preservar os edifícios. Inclusive, há uma política horrorosa, né, porque quando o governo Meiji começa a modernizar o Estado, eles também começam a fazer políticas muito nacionalistas. E uma das políticas nacionalistas que dá errado é de tentar fazer com que o shintoísmo seja uma religião oficial. E para isso eles destroem templos budistas no século XIX. E chegam a destruir alguns, de fato. Então, assim, não se tem essa preocupação de permanecer, o objeto físico permanecer. O que precisa permanecer são outras coisas, que são imateriais. Então, de fato, há muito pouco controle em relação à demolição e preservação. Isso está mudando. Isso está mudando desde a Segunda Guerra Mundial, mas continua mudando. Então, tem hoje algumas instituições de preservação, existem grupos independentes que estão atuando. Inclusive, até semana passada fui visitar, tem uma arquiteta aqui, a Miho Yamaguchi. Conseguiram salvar uma casa, que a última casa estava de pé dela, então uma associação comprou a casa e vai reformar e revender, umas coisas assim. Mas vem muito de uma ideia que eurocêntrica, assim, de preservação. Interessante, né? Tão distante, né, dos padrões que a gente está tão acostumado e muitas vezes tem como óbvio praticamente, né? E aí chega no Japão e só, bom, peraí, começa a repensar. Eu sou a favor da demolição do Nakakin. Eu sei que as pessoas vão me jogar pedra aqui. E eu tô até para fazer um outro podcast com a Pitty, que não sei se acompanham, ela tem um Instagram muito legal, com muito conteúdo sobre o Japão, e a gente quer conversar só sobre isso, mas a princípio eu sou a favor da demolição do Nakakin. É uma obra única no mundo, os estudantes de arquitetura piram quando eu mostro isso em algo. Mas é insustentável. A situação dele é insustentável, sobretudo por causa da questão da segurança de terremoto. Ele pode desabar a qualquer momento com um terremoto mais forte. Olha só. Claro, ele não foi pensado para durar para sempre. Então, como que você vai preservar uma coisa que já falava que não era para ser preservada? Tem uma contradição. Tudo bem, é que nem o Niemeyer na Marquise do Ibirapuera, que não deixaram ele fazer a própria intervenção. A gente pode mudar o que o cara está falando. Mas tem tantas layers aí que eu acho que eu sou favorável à demolição, sim. Claro que o motivo disso é porque eles querem demolir e fazer uma obra nova, né? Ganhar dinheiro em cima daquele terreno.
Mas tem outros aspectos. Nesse caso, tem outros aspectos e é difícil manter. Eu acho que o próprio Kurokawa, que é arquiteto, no final da vida fez um projeto de restauração que falava para tirar as cápsulas e colocar cápsulas novas. Mas isso mesmo seria muito difícil, se for olhar tecnicamente, porque você teria que mudar o jeito de afixação por causa da questão de terremoto. É uma obra extremamente cara para ser feita. Então, assim, é um difícil manter esse edifício. Acredito que ele vai ser demolido mesmo, depois de 20, 30 anos de discussão. Não, muito, muito legal esse comentário, não sabia de nenhum desses detalhes. Olimpíadas, né? O tema Olimpíadas. Está gravando aqui, a gente acabou de terminar as Olimpíadas Tóquio 2020 em 21. A história olímpica em Tóquio, né, na última Olimpíada de Tóquio, acho que foi um evento muito significativo para a transformação da cidade, né? Imagino que até hoje isso deva ser, pelo menos, comentado, né, no desenvolvimento urbano de Tóquio. E, pelo menos daqui, a gente ouviu algumas controvérsias, né? Teve, enfim, aquele concurso que fizeram para um estádio, que a Zaha Hadid ganhou, e alguns arquitetos super celebridades no Japão, né, e fora, fizeram várias críticas em relação ao projeto e acabaram tirando, né, ela do projeto do estádio. Mas eu queria, enfim, além dessa breve polêmica, eu queria te perguntar como foi, né, essa relação da cidade com as Olimpíadas 2020, meio que dado esse contexto histórico, né, de que as Olimpíadas anteriores foram tão significativas para a cidade. Não aconteceu nada na cidade. Nada. Você tem um estádio novo, que, como você disse, cheio de polêmica em relação à construção. É um estádio sem autoria arquitetônica, né? Inclusive, ontem eu fui na exposição do Kengo Kuma, tá escrito assim, Kengo Kuma participou da obra do Estádio Olímpico, não fala que é dele. Ele faz, no final, ele acabou fazendo uma decoração do estádio externo. Então, é um estádio sem autoria. Eles fizeram uns banheiros, isso é uma coisa super interessante, porque existe a cultura de banheiros públicos no Japão. Tudo é muito limpo, os banheiros públicos são limpíssimos, as pessoas saem do banheiro, elas limpam o banheiro. Eles acabam de comer um lamen, elas limpam a mesa e antes do cara vir limpar de novo. Então, tem essa questão da limpeza e do respeito à próxima pessoa e ao trabalhador que está lá limpando. Então, e daí eles construíram mais banheiros, porque já tinha muitos banheiros. Os próprios santuários e templos têm banheiros. Então, você pode usar esses banheiros, já tinha banheiros públicos e construíram mais alguns banheiros públicos em regiões mais movimentadas. Isso é uma coisa que foi legal dentro dos projetos, mas é muito isolado. Foram feitas algumas intervenções temporárias de pavilhões de grandes arquitetos, Terunobu Fujimori, Asejima, o Ishigami, vários arquitetos foram convidados para fazer intervenções temporárias que vão até setembro. Eu não vi nada aqui, nada. Era uma coisa como se, para vocês aí, acho que a Olimpíada foi mais presente do que aqui pela televisão. Sim. Claro que tem essa ideia da Olimpíada de 64, foi feito o ginásio pelo Kenzo Tange, o Yoyogi ginásio, e uma série de intervenções, mas era um contexto muito diferente. Tóquio, em 1960, tinha um apelido o maior vilarejo do mundo. Uma cidade que triplicou de população em 15 anos. Ela passou de, acho que, 2,8 milhões em 1945, no pós-guerra, para mais de 9 milhões em 1960. E isso acarretou em problemas muito sérios de infraestrutura urbana, daí indo para a questão do transporte, sobretudo. As pessoas não conseguiam se deslocar de um lado da cidade para o outro, por isso o nome, né, do maior vilarejo do mundo. E a Olimpíada veio um pouco nessa toada de mudar a cidade. Então eles construíram transporte público, mas também, sobretudo, esses grandes viadutos que existem cortando a cidade, que são, novamente, muito paradoxais. Porque, por um lado, eles resolveram os deslocamentos de grandes distâncias
eles são atalhos para você cruzar uma cidade de 40 milhões de habitantes e, né, milhares de quilômetros quadrados. São muito práticos, mas eles acabaram com o entorno. As pessoas que moravam do lado... realmente muito, muito grandes. As pessoas que moravam, né, nos terrenos lindeiros praticamente perderam os imóveis, né, um pouco a lá Minhocão e tal. Sim. Então, é outro contexto. Eu acho que a cidade tem uma infraestrutura completa, alguma melhoria de interface para visitantes, alguma, não muito, muitos metrôs ainda sem informação em inglês, por exemplo. Olha só. Eu fico imaginando como que era isso daqui no pós-guerra, porque devia ser uma aventura viajar pelo Japão nos anos 40, ou antes. Mas, enfim, eu acho que a cidade não aconteceu nada. Nada. Essa é a minha opinião. Vindo assim de ter tido essa... acho que, mesmo sem considerar o contexto do Japão, né, mas tendo passado por uma Olimpíada no Rio, que fez quis fazer um grande espetáculo do evento, né, e que foi muito falado pelo Brasil todo, para mim é interessante também que, 5 anos depois, né... E Paris, como que Paris está lidando? Porque eu acho que é mais similar o caso de Tóquio e Paris. A infraestrutura é mais ou menos completa. Paris é meio obreira, né? O pessoal em Paris gosta de fazer uma obra, mas aqui não dá mais para fazer obras de grande porte. É tudo muito ou completo ou muito compactado. Enfim, também Paris e Tóquio, cidades muito prontas para receber turistas, grandes Exatamente, pessoas, né? Exatamente. Eu acho que eles lidaram aqui de uma forma, por exemplo, não vai ter Olimpíada. Eu acho que o fato de eles terem essa iminência de não ter Olimpíadas não era tão sério assim para eles. Entendi. E no final eles não tinham investido tanto, né? Mesmo, então não fizer. Fizeram infraestruturas de esporte, né? Algumas, acho que eu não sei dizer, mas eu imagino que algumas até temporárias também. Então, um pouco como foi feito no Rio, né? Acho que algumas também foram demolidas, né? Depois, acho que é inevitável isso. Não, muito legal, Gabriel. Mas essa pergunta é total anticlímax, porque não tem muito o que falar, assim, realmente. Mas acho que não é anticlima, não, porque, na verdade, assim, a nossa percepção no Brasil é diferente, né? Então, acho que parte dessa conversa é um pouco mostrar essas diferenças, né? A gente vê a Olimpíada de um jeito, aí veio de um jeito totalmente diferente, né? E, de repente... estão certos, né? A cidade está pronta, né? Pronta, digamos, mas assim, a cidade tem infraestrutura, é uma cidade gigantesca, não vamos desviar o curso para um evento que vai durar aí um mês. Né? Então, e o que, né, acho que eles iam receber, você deve saber melhor, mas acho que no número, tipo, 500 mil pessoas, se fosse ter as Olimpíadas de fato, talvez até um pouco menos, acho que 300, sei lá. O que são 300 mil pessoas numa cidade de 40 milhões? Não é nada. Não muda muito. Não muda. Espalhado. Acho que era menos de 1% no final das contas. Incrível. Mas, Gabriel, a gente já extrapolou o tempo aqui. Enfim, queria deixar esse momento final aí para te deixar bem à vontade, fazer alguma consideração, né, alguma curiosidade que eu não te perguntei, mas acho que, né, seria legal, né, compartilhar com os ouvintes, pessoal que se interessa pelo tema. Acho que é agradecer aí o convite e acho que é bem importante a gente fazer essa conexão entre arquitetura e urbanismo. E olhar para os exemplos no mundo criticamente. É o que eu tento fazer em relação aqui. Eu acho que o modelo daqui não é para ser copiado, mas tem umas questões muito interessantes em relação às cidades e, claro, em relação à arquitetura também. Mas é isso, e agradecer o convite. Obrigado, foi muito interessante. Nesse episódio, conversamos com Gabriel Kogan. Na descrição desse episódio, você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos e faça uma doação para apoiar o nosso trabalho, para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$ 25 por mês, você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio.
Este episódio é oferecido pela Urbime by OSPA, a primeira fintech de investimento imobiliário do Brasil e a maior comunidade de investidores imobiliários da América Latina. A partir de R$1.000 você já pode começar a investir, sem taxas e sem burocracia. Acesse www.urb.me e saiba mais.